Oi, pessoal, aqui é a Agnes do site e do canal Repertório e hoje, continuando a nossa série de vídeos sobre a redação do Enem, vim passar hoje sobre o projeto do texto. Vamos lá? Bom, antes de tudo, o que é o projeto do texto? O projeto do texto vai ser aquele esquema que você vai montar antes de passar a sua redação a limpo. Ou seja, esse processo de roteiro ele é sempre antes, o durante e o depois. Então, é necessário que você tenha muita atenção ao esquematizar a sua redação para que na hora que você for passar limpo, você passe com mais segurança. Eu separei alguns passos aqui de como você pode estar fazendo esse roteiro. O passo 1 é basicamente a leitura prévia da proposta, que seria o tema, né, para você desenvolver a sua tese, assim formar a sua pergunta e desenvolver o seu texto. Eu trouxe um exemplo aqui da proposta de 2016, que é sobre caminhos para combater o racismo no Brasil. Então, antes de tudo, você vai pegar a proposta, o tema, vai ler com atenção e depois você vai fazer alguns apontamentos em cima do tema. Aqui a gente pode observar que, primeiramente, você vai ler a proposta, né, que é a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Caminhos para combater o racismo no Brasil. Então, o seu enfoque tem que ser nesse tema. O que você pode estar fazendo para já começar a ir esquematizando as primeiras ideias? Transformar esse tema em questão. Então, por exemplo, você pode colocar assim: de que formas, quais caminhos devemos tomar para combater o racismo no Brasil? E a partir disso, você sublinhar as palavras-chave. Quais seriam as palavras-chave aqui desse tema? Caminhos. Então, no seu projeto de redação, no seu texto, você vai ter que mostrar algum caminho, alguma forma de combater o racismo no Brasil, aí já linkando com a segunda palavra, que seria o combate, né, o enfrentamento desse tema, e o racismo, que também é um tema muito importante. Então, você vai elencar essas palavras-chave e, a partir disso, você já vai começar a maquinar, a esquematizar como que você vai construir o seu texto. E é importante também, linkando com o segundo passo, que a leitura atenta aos textos de apoio, porque os textos de apoio eles vão estar ali para te ajudar a formalizar, a formatar as suas ideias. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, sublinhar os dados, partes mais importantes dos textos de apoio, e durante esse momento que você está ali riscando, sublinhando, já começando a esquematizá-lo, para um pouquinho para descansar, bebe uma água, come um lanche, relaxa o corpo, porque é importante que o seu cérebro ele esteja descansado e ao mesmo tempo ele esteja consciente do tema, de como que você vai construir o seu texto. Então, conforme você for lá já grifando as palavras mais importantes, escolhendo ou não se você vai citar algum artigo, se você vai citar alguma pesquisa no texto de apoio, é importante você ter essa parte também. Tudo bem? Aqui eu coloquei observar com atenção as imagens, os panfletos, as campanhas, porque eles sempre dizem algo a mais que você pode estar colocando no seu texto. Os dados estatísticos, as leis aqui, a gente pode observar que nessa proposta a gente tem a lei como o racismo, a injúria racial, tá? Então é importante que a gente tenha essa noção, tudo bem? Passo 3, que é estruturar o projeto de texto. Nesse passo, você vai pegar aquela folhinha que você tem de redação, a parte do rascunho, você vai pegar essa parte aqui desse cantinho aqui, ok? Do canto esquerdo ou do canto direito, você pode escolher o que for o melhor lado, e você vai ali fazer um esquema em tópicos de como você vai desenvolver a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão, ok? Você pode escolher um dos dois cantos, não tem problema. Aí, como que eu montei aqui? Como você pode estar esquematizando em tópicos o que você vai escrever, o seu esquema, para depois você passar limpo na redação. Por exemplo, a partir do tema, você vai escolher a introdução, você vai fazer uma pergunta, você vai citar algum filósofo, vai citar algum trecho de lei, você vai colocar algum dado estatístico, então é importante você já definir nesse esquema que você vai fazer em cima da parte do rascunho da redação, como que você vai iniciar a sua redação. Depois, no desenvolvimento, você pode utilizar argumentos que conectem a introdução, que aí você vai continuar desenvolvendo a sua ideia a partir de dados, citação, exemplos,
você pode se utilizar dos textos de apoio, desde que você não copie, você não coloque exatamente o que está escrito nos textos de apoio. Você vai fazer uma paráfrase com as suas palavras, ok? Só na parte dos dados da pesquisa que você pode colocar, o instituto tal realizou uma pesquisa em que 70% das pessoas... Então, assim, sempre parafraseando, sempre colocando com as suas palavras, porque se tiver cópia de texto de um parágrafo inteiro do texto de apoio, você já vai perder pontos ou até ter a sua redação anulada, dependendo dos casos, ok? E na conclusão, você vai já planejar qual que vai ser a sua proposta de intervenção contra esse tema e a finalização do texto, retomando sempre a introdução. Eu separei aqui também uma parte que fala no manual de redação do Enem, que enfoca nessa parte da proposta de intervenção, porque ela é muito importante para a finalização do seu texto e também para que ele tenha coesão, que ele seja coerente também. Porque não adianta você só falar sobre o tema, independente de ser sobre lei seca, racismo, a questão da mulher na sociedade, você vai ter que sempre se ater à proposta de intervenção. O que pode ser feito para que esse tema que o governo escolheu para o Enem, para que ele seja resolvido? Aqui, ó, segundo o manual, o que ele fala? A proposta de intervenção também deve refletir os conhecimentos de mundo de quem a redige e, quando muito bem elaborada, deve conter não apenas a exposição da ação interventiva sugerida, mas também o ator social competente para executá-la, de acordo com o âmbito da ação escolhida. Por exemplo, quem são esses atores sociais? Os atores sociais são chamados os agentes, né? Então, nós temos o individual, o familiar, o comunitário, o social, o político, o governamental e o mundial. Além disso, a proposta de intervenção deve conter um meio de execução da ação e o seu possível efeito, bem como algum outro detalhamento. Então, é muito importante essa parte do detalhamento, porque não adianta você só colocar que o governo deve resolver essa questão. Tá, mas como? De qual forma ele vai resolver? Então, é muito importante essa parte do detalhamento, porque é ela que vai definir a sua pontuação final na redação do Enem. Ok? E como você pode estar pensando, analisar esse detalhamento? Quando você for colocar ali as primeiras ideias, os tópicos de como você vai escrever a redação, você tem que sempre pensar em quem vai resolver esse problema, quem vai amenizar esse problema do tema que está sendo pedido pelo Enem. Então, por exemplo, vai ser a TV? Vai ser o Estado? Vai ser o Ministério da Educação, da Saúde Pública? Então, você vai ter que escolher quem serão esses atores sociais, que é o que fala aqui no manual da redação. Como? De que forma? Vai ser através de campanhas, de projetos de leis, de palestras? Outra coisa que é importante também, muitos alunos até colocam o quem, o como, mas eles não nomeiam os projetos. Então, é importante que você crie um nome de projeto, um nome de campanha, um nome de palestra, dependendo de como que você vai colocar a solução, o seu projeto de intervenção. E no final, você sempre pensa em qual é o intuito. É para conscientizar, é para prevenir, é para fiscalizar. Então, é importante você ter na sua cabeça sempre essas 3 perguntas quando você for fazer o detalhamento. Quem, como e qual é o intuito, qual é o objetivo desse projeto de lei, dessa palestra, dessa campanha, ok? Além disso, depois que você fez todo esse esquema, em tópicos que você separou, o que você vai escrever na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, você agora vai começar a escrever o seu rascunho. Você vai organizar os seus apontamentos de acordo com o que você anotou ali previamente. E nesse processo, antes de você começar a passar limpo, é importante você descansar de novo. Então, toma uma água, pede para ir no banheiro, relaxa o corpo, põe a cabeça assim para cima. Então, tenta estar o máximo relaxado para você estar bem concentrado, para você poder estar passando as ideias, passando a sua parte escrita certinha, sem nenhuma insegurança, medo. Então, tenta relaxar o máximo possível. É difícil, mas você ali vai respirar fundo, inspira, expira, tá? Sempre se acalmando. Leia novamente o rascunho depois que você passou a limpo, para você detectar algum erro ortográfico. Faltou uma vírgula, eu esqueci de pôr o M aqui no final, essa frase ela não tá boa, ela não tá com começo, meio e fim, então é importante você estar sempre revisando o rascunho. Depois que você fez essa primeira leitura que você arrumou, você descansa novamente, toma uma água, come uma barrinha,
come um pedacinho de chocolate, não sei, come o seu lanche que você trouxe e depois você vai passar limpo novamente, respeitando, né, o número e os limites de linhas. Eu trouxe para vocês um exemplo de redação nota 1000 do Enem de 2013, que foi sobre a lei seca, da aluna Bianca. Olha só como ela construiu a redação dela. Ó. Ela fez 1, 2, 3, 4 parágrafos, e dentro desses parágrafos, como que ela fez antigamente, né, previamente, como que ela construiu o projeto de texto dela. Se a gente reparar aqui bem, a gente tem um projeto de texto porque ela consegue organizar as ideias e seguir uma linha de pensamento para desenvolver a redação dela, para que a redação dela tenha um começo, um meio e um fim. Então, por exemplo, aqui na introdução, ela usa uma citação, que aí ela já elinca com o título, que é o inferno são os outros. Então, aqui ela vai iniciar. Com base nos dois signos opostos, liberdade e responsabilidade, costuma-se dizer que a liberdade de determinado indivíduo termina quando começa a sua responsabilidade. No Brasil, muitos acidentes de trânsito acontecem justamente pelo fato de as pessoas não conhecerem o ponto inicial da sua responsabilidade. Analisando tal problema e suas consequências, o governo implantou a lei seca, objetivando um menor número de acidentes no trânsito. Então aqui ela cita essa primeira frase, né, de que o inferno são os outros, de liberdade e responsabilidade. Depois ela parte para uma afirmativa, que ela fala que o Brasil já tem essa lei seca, e depois ela retoma o tema também, porque é muito importante nesse primeiro parágrafo a gente ter o tema. Aí você pode escolher a melhor forma de você iniciar a introdução, com uma pergunta, com uma citação. Aqui na redação da Bianca, ela se utiliza dessa estratégia. Depois, no desenvolvimento, que são o segundo e o terceiro parágrafo, o que ela vai fazer? Ela vai colocar argumentos que conectem a introdução dela. Então, ela vai continuar falando sobre a lei seca, a lei implantada e os resultados. Então, aqui ela coloca: primeiramente, deve-se entender que a medida destinada ao governo tomar já está sendo colocada em prática, que foi o que ela citou no primeiro parágrafo da lei seca. Além da implantação da lei, milhares de etilômetros foram adquiridos e, de maneira geral, a fiscalização ocorre corretamente. Aí, seguindo, ela insere qual foi a pesquisa, porque aqui ela cita, né, que tem uma pesquisa, então aqui ela vai colocar. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBPS, com dados do Rio de Janeiro, 97% da população aprova o uso de bafômetros na fiscalização. E com dados do DataSUS, aconteceu uma queda de 6,2% na média nacional de mortes desde a implantação da lei. Pela interpretação dos índices, percebe-se que a população já está conscientizada sobre a gravidade do problema, embora a média da redução das vítimas fatais ainda esteja em baixa. Então a gente repara aqui, ela utilizou os textos de apoio, mas aqui, se você reparar, ela não escreveu exatamente como está no texto de apoio. Com as palavras dela, ela inseriu essa pesquisa e ela fez de forma muito coerente. Então, a pesquisa ela fez uma paráfrase dos textos de apoio e ela concluiu que houve uma redução nos casos, né, de pessoas bêbadas no trânsito. A conclusão. Olha, vejam, observem bem como ela usou a proposta de intervenção. Ela retoma a lei que já está em vigor, ó. Conclui-se, então, que a parte mais difícil já está sendo feita. As pessoas estão conscientizadas do problema. Agora cabe aos estados e aos municípios o desenvolvimento de medidas criativas. Então, aqui, como é que ela respondeu as 3 perguntinhas? Quem? Estados e municípios. Como? Medidas criativas. Então, aqui ela vai colocar. Agora cabe aos estados e aos municípios o desenvolvimento de medidas criativas, como a repulsão magnética implantada em um copo ao beber e dirigir no Rio de Janeiro, que lutem energicamente contra a embriaguez no volante, para que assim, ao contrário do que o filósofo Sartre afirmava, então aqui ó, ela colocou quem, estados e municípios, como medidas criativas, e ela cita um exemplo que foi do Rio de Janeiro. E qual foi o intuito de você criar essas medidas criativas? De lutar contra a embriaguez. Então, ela responde as perguntas, ela faz o projeto de intervenção, ela coloca o quem, o como e ainda o intuito, o objetivo dessa proposta de intervenção. E no final ainda, ela retoma o título, que são o inferno são os outros, e finaliza citando Sartre, que é nesta parte aqui, ó. Ao contrário do que o filósofo Sartre afirmava, o inferno deixe de ser os outros, os quais não sabem usufruir da sua liberdade, e de quebra se possa viver em um país livre de atitudes inconsequentes. Então aqui a gente vê que ela fez um bom projeto de texto e assim ela conseguiu a nota 1000, mesmo tendo alguns errinhos ortográficos, falta de acento.
Então, independente de você cometer esses desvios, os corretores deram 1.000 nessa redação. Por quê? Porque houve uma coerência, houve um começo, meio e fim. Ela soube elencar muito bem os argumentos, com a introdução, com a conclusão. Ela conseguiu fechar o texto e assim ela conseguiu a tão sonhada nota 1.000. Aqui são as referências, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E boa sorte a todos na redação desse ano. Até mais, tchau, tchau.